Olá, bom dia. Oi, pessoal, bom dia. O Brasil elege Bolsonaro presidente e os capixabas celebram a festa da vitória. Jair Bolsonaro venceu na maioria dos municípios do Espírito Santo. Diferente do primeiro turno, o segundo turno foi tranquilo. Poucas filas e votação rápida. Até quem não precisa mais votar fez questão de exercer a cidadania. E uma cabeleireira passou um sufoco a caminho da votação. O carro dela foi atingido por outro veículo na reta do aeroporto em Vitória. Quem viu a cena não acredita que todos os envolvidos na batida saíram caminhando. Policial civil é assassinado em Cariacica. Ele seguia com a família para comemorar o aniversário da filha. O bolo estava no carro. Alessandro Ferrari tropeçou, caiu no chão e foi baleado. Os bandidos ainda pegaram a arma do policial e dispararam novamente. Os estragos provocados pela chuva no fim de semana e o susto no sul do estado. Clientes de um restaurante entraram em pânico com uma nuvem que se aproximou rapidamente e se transformou em um temporal. Meu Deus! Bala perdida fere criança na Serra. O alvo dos criminosos seria um adolescente que também foi baleado. No Dia Mundial de Alerta contra o AVC, uma pergunta. Você costuma ignorar os sinais que seu corpo revela? Cuidado! O socorro rápido é fundamental para evitar sequelas graves e até a morte. 2 eleitores são encaminhados à Polícia Federal. Eles faziam selfie em cabine de votação em Vila Velha. O TN volta rapidinho com as imagens do domingo de eleição. O domingo da vitória de Jair Bolsonaro. O TN começa com a festa de milhares de eleitores de Jair Bolsonaro na Praça do Papa, em Vitória. O presidente eleito do Brasil, de 63 anos, foi vitorioso nas urnas, com mais de 55% dos votos válidos. O capixaba deposita esperança em dias melhores. E o governador eleito, Renato Casagrande, diz que é momento de unir o povo brasileiro e prometeu diálogo com Jair Messias Bolsonaro, que a partir do dia 1º de janeiro é o novo presidente do país. Antes mesmo da apuração dos votos, muitos eleitores de Jair Bolsonaro, do PSL, já se reuniam na Praça do Papa, em Vitória. Crianças, idosos e mulheres carregavam bandeiras e acompanhavam a apuração dos votos por um telão. Um palanque com shows musicais embalou a festa. Toda a estrutura para a comemoração foi montada com antecedência, na quinta-feira. A gente fez uma separação muito interessante. Do outro lado nós temos um trio, o palco e esse trio aqui. O trio de lá é um trio político, que não tem nada a ver com a gente. Nós somos apartidários, é um movimento que começou há 5 anos na luta contra o Fora Dilma, que era a luta pelo impeachment, porque nós queríamos mudar o país. Nós entendíamos que o sistema que estava aqui era um sistema perverso e que tendia para o comunismo e para uma ditadura. Apesar da grande estrutura, a festa seguiu quase às escuras, já que os postes de iluminação na Praça do Papa não estavam funcionando. Às 19 horas, com mais de 80% das urnas apuradas, a confirmação. Jair Bolsonaro é eleito presidente da República. Com o resultado oficial, os eleitores vibraram e comemoraram ao som do hino nacional. Aos 85 anos, o seu José estava emocionado com o resultado das urnas. Espero que tudo melhore para o Brasil. É tudo de bom para o Brasil, porque nós temos que mudar. Jair Bolsonaro é eleito presidente da República com mais de 50% dos votos em todo o país. Por aqui, muita festa e também expectativa em relação às promessas de campanha. Eu espero melhoria na saúde, na educação, principalmente na segurança. Brasil acima de tudo. Vambora, vambora. Segurança na saúde. Melhorar, porque está uma coisa, uma vergonha. Está horrível. Estamos gente passando fome, necessidade, sem emprego. Então eu acho que agora o Brasil vai para frente. Festa também no Triângulo das Bermudas, na Praia do Canto.
Próximo dali, o governador eleito Renato Casagrande, do PSB, se reuniu com a imprensa no escritório do partido para comentar o resultado. De fato, uma eleição muito tensa, polarizada, com disputa muito acirrada, e exige de quem ganhou a eleição, num país com uma democracia tão grande como a nossa, assim, de uma eleição também tão rápida como foi, como tem sido as apurações, exige de quem ganha um passo em direção ao diálogo, um passo em direção à pacificação. E o presidente eleito Bolsonaro terá que fazer isso, até porque para ele é importante para que ele ganhe base para governar o Brasil. Nós estamos com muitos desafios, né, com muitos problemas a serem enfrentados. E é preciso que se façam as grandes reformas que são necessárias, e é preciso que você dê oportunidade às pessoas que hoje estão, por exemplo, desempregadas. Então, mais do que também tudo isso que a gente precisa fazer, é bom que o presidente possa respeitar as minorias e possa ter na Constituição o seu apoio principal para que governe com muita justiça. E essa é a minha expectativa. Depois do resultado, a festa seguiu durante a noite nas ruas da capital. Eleitores interditaram 2 pistas da Avenida Nossa Senhora dos Navegantes. Um carro de som embalou a comemoração ao som de funk. A polícia militar não informou a estimativa do público presente na Praça do Papa. Pois é, a gente viu aí a festa da democracia. Bolsonaro ganhou em 64 cidades do Espírito Santo. Ultrapassou 1.200.000 votos. Foi eleito no estado com 63% dos votos válidos. Ouvimos na reportagem a expectativa de capixabas. Ouvimos o que espera o governador eleito Renato Casagrande. Bolsonaro tem desafios. Depois de eleito, confirmou a defesa da liberdade e da democracia. No discurso, afirmou que a verdade vai libertar o país. Pois é, Jorge, o importante é entender que no processo democrático ninguém amanhece vencedor ou derrotado. Amanhece brasileiro com suas lutas, com seus sonhos, e a divisão, claro, nunca é o caminho. Vale aquela máxima, um país melhor depende de cada um de nós pelas mínimas coisas, na mais insignificante das situações. E o respeito é a base de tudo. Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre o domingo de eleições. E a gente sai das eleições para falar de um caso muito triste e revoltante. Um policial civil foi assassinado em Cariacica ontem à noite. Ele foi rendido por 3 criminosos quando buscava uma criança que participaria do aniversário da filha, de 8 anos. O policial teria se afastado em sinal de rendição, mas acabou tropeçando num buraco e caiu. Os bandidos viram a arma na cintura dele, atiraram e, em seguida, pegaram a arma do próprio policial e deram um tiro na cabeça dele. O crime aconteceu por volta das 7 da noite deste domingo em Morada de Santa Fé, Cariacica. O policial civil e a esposa teriam estacionado para pegar uma criança que participaria da festa de aniversário da filha do casal, que completou 8 anos ontem. O investigador foi rendido por 3 criminosos enquanto descia do carro. De acordo com testemunhas, o investigador não teria tido tempo de reagir à ação criminosa. Ele se afastou em sinal de rendição, mas acabou tropeçando num buraco no meio da rua. Assim que ele caiu, os bandidos viram a arma na cintura e atiraram. Em seguida, com a arma do próprio policial, deram um tiro na cabeça dele. Alessandro Gomes Ferrari, de 37 anos, chegou a ser socorrido por uma viatura, mas morreu ao dar entrada no hospital. Comovidos pela notícia, amigos e colegas de profissão foram até lá prestar apoio à família. Alessandro atuava como policial civil há 6 anos. Um sentimento de tristeza, de revolta muito grande. Um excepcional servidor, muito querido na Polícia Civil, admirado, profissional exemplar. Nós estamos falando de um grande profissional. Então o Estado do Espírito Santo perdeu um grande policial e uma família perdeu o seu pai, o seu marido, né? É uma tragédia que a gente fica sem palavras. Estamos aqui para dar o apoio necessário à família, tentar dar um apoio a essa família e pedir a Deus que dê esse conforto. Mas nós vamos dar a resposta e prender esses canalhas covardes.
O corpo do investigador foi liberado pela família ainda na noite de ontem. O velório será realizado na capela da comunidade Jesus Menino, em Campo Grande. Durante a madrugada, 5 pessoas foram detidas e levadas à DHPP em Vitória para prestar esclarecimentos. Informações não oficiais dão conta de que um dos suspeitos teria sido reconhecido por testemunhas. Tá aí mais um crime bárbaro. E neste momento, familiares e amigos se reúnem no velório do policial. Quem está lá em Cariacica e conversa ao vivo com a gente é o Luciano Rosetti. Pois é, tá aí um trauma para a família e para os colegas de profissão. Olá, Ingrid. Olá, Jorge. Nós estamos aqui no local onde acontece o velório, acompanhando toda a movimentação. Nesse local onde acontece o velório do investigador Alessandro Gomes Ferrari, assassinado nesse fim de semana. Os familiares estão muito abalados, né? Obviamente não falam com a imprensa, estão chocados com o que aconteceu e estão recebendo apoio de amigos de Alessandro, outros policiais, investigadores, delegados, o pessoal do sindicato. Está todo mundo aqui prestando, dando, né, esse apoio psicológico tão necessário para a família nesse momento difícil. Só lembrando que o investigador Alessandro trabalhava há 6 anos na Polícia Civil. O coronel Newton Rodrigues, secretário de Segurança do Estado, falou agora há pouco numa entrevista coletiva sobre o curso das investigações que já começaram. A Carol Fernandes esteve nessa coletiva e conta mais detalhes para a gente agora nessa reportagem que vamos ver. Em coletiva realizada na manhã de hoje, o secretário de Estado de Segurança Pública, Newton Rodrigues, disse que as polícias civil e militar estão mobilizadas, dando procedimento às investigações sobre a morte do policial civil. Toda a nossa estrutura da Polícia Civil, da Polícia Militar, nós estamos dedicados à investigação desse crime bárbaro para que nós possamos colocar atrás das grades os autores. Até agora, a polícia acredita que a morte do investigador tenha sido resultado de uma tentativa de assalto mal sucedida. O secretário relembrou a dinâmica do crime, considerado por ele uma violência contra o Estado, um atentado terrorista à sociedade. Toda vez que um criminoso atenta contra um policial, vitima um policial, é como se ele estivesse violentando o próprio Estado. Então é um ato que nós podemos considerar um ato de terrorismo contra a sociedade. Quem pratica um crime contra um policial, aquele que existe para defender a sociedade, esse indivíduo tem que ter uma prisão rápida e longa. O secretário de Estado de Segurança Pública ressaltou também o trabalho das polícias militar e civil, que vem sendo cerceado pela própria legislação brasileira, que, na opinião dele, merece ser reformada. De acordo com o secretário, é insustentável continuar trabalhando na investigação de crimes e prisão de quem os comete se a legislação brasileira ainda permite que estes voltem às ruas em pouco tempo. A gente verifica que são indivíduos com várias passagens por roubo, passagens por tráfico, passagens por homicídio. A nossa legislação ela não consegue fazer com que esses agressores da sociedade, que cometem crimes graves contra a sociedade, permaneçam presos. Porque não é a nossa sociedade que tem que ficar presa em casa, não. É aquele que comete crimes graves que devem pagar com prisão longa e sem direito a recursos, redução de pena, responder o processo em liberdade. Isso tem que acabar. Por mês aqui a gente tem todos os dias essa violência que infelizmente acontece amparado numa lei frouxa, amparado na sensação de impunidade. Muito bem, a gente continua aqui de prontidão no local do velório do Alessandro Gomes Ferrari, o investigador que foi assassinado nesse fim de semana, né? E daqui a pouquinho, Ingrid e Jorge, volto com mais detalhes para vocês, tá bom? Por enquanto é isso, volto com vocês no estúdio. Obrigada, Luciano. Daqui a pouquinho a gente volta com você, sim. Bom, agora uma cabeleireira que buscava o sobrinho para votar escapou de um acidente assustador sem ferimentos graves. Quem vê a cena não acredita que os envolvidos na batida saíram dos veículos caminhando. Foi na Avenida Fernando Ferrari, em Vitória. Os 2 carros ficaram destruídos, mas apesar da cena assustadora, as vítimas envolvidas no acidente pouco se feriram. A cabeleireira que dirigiu o carro atingido, acompanhada do filho de 13 anos, conta o susto que levou quando outro veículo apareceu na frente dela. O outro carro do outro lado invadiu a pista, eu estava vindo tranquilo, só que eu olhei rápido, não tinha como sair,
porque tinha carro do outro lado, né? Então não tive nem como conseguir sair, né? Ele bateu de frente, acabou com o meu carro. É um susto grande, mas graças a Deus estamos bem, né, filho? Graças a Deus. Eu tô indo pegar meu sobrinho para votar. O acidente que aconteceu por volta de 1 da tarde deixou o trânsito lento nos 2 sentidos, muito pela curiosidade de quem passava. Essa vendedora que estava com a família no carro de trás contou o que viu. Olha, foi uma tragédia, viu? Esse carro branco aqui veio fazendo zigue-zague e depois ele invadiu a pista e atravessou pro lado de lá. Como é que foi para vocês que estavam atrás? Nossa, foi horrível, foi assim, praticamente na nossa frente. Foi horrível, horrível. A preocupação maior era com o motorista do carro branco, que ficou preso. Policiais civis lotados próximo ao local onde tudo aconteceu agiram rapidamente. Fizeram um curativo na mão da vítima ainda dentro do carro e, na ausência dos bombeiros, quebraram o vidro dianteiro para facilitar a saída da vítima. O aposentado de 58 anos, que esteve lúcido a todo tempo, saiu andando. De acordo com o que o motorista do carro branco disse à polícia, ele foi fechado por um outro veículo que estava à frente dele e foi tentando evitar um acidente que ele acabou causando tudo isso. Com a chegada dos bombeiros, as vítimas receberam os primeiros socorros no local e foram encaminhadas a hospitais da região para exames. Olha, as imagens são assustadoras, hein? Pegar o carro para votar e passar por esse sufoco. E a versão do senhor que teria provocado o acidente porque levou uma fechada no trânsito também é preocupante. Também é preocupante. Mais prudência ao volante, pessoal. Mãe e filho que estavam em um dos veículos foram encaminhados para o hospital. A criança já recebeu alta. Os ocupantes do outro carro foram socorridos e continuam internados. E de madrugada, um carro bateu num poste na Praia do Canto, em Vitória, e ficou bastante destruído. O acidente foi por volta das 4 da manhã. O impacto foi tão forte que os airbags foram acionados. Por pouco, o veículo não invadiu esse condomínio na Avenida Saturnino de Brito. De acordo com testemunhas, um jovem dirigia o carro e saiu dele andando. A batida deixou o trânsito bem lento na região. 2 pistas chegaram a ficar interditadas. Voltamos a falar do domingo de eleições. Nossa equipe acompanhou a apuração dos votos que elegeu Bolsonaro presidente do Brasil. O presidente do TRE no estado disse que tudo aconteceu dentro da normalidade. E o secretário de Segurança Pública parabenizou o comportamento dos eleitores capixabas. Jair Messias Bolsonaro, do Partido Social Liberal, é o presidente eleito do Brasil. Ele venceu com pouco mais de 55% dos votos da população. No Espírito Santo, foram mais de 8.000 sessões espalhadas por todo o estado. O presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo ressaltou que as apurações correram dentro da normalidade. Felizmente, a eleição transcorreu em clima de absoluta normalidade democrática. Não houve nenhum fato ou nenhum episódio ou nenhum incidente que justificasse uma atuação mais expressiva das forças de segurança ou do próprio TRE. Jair Bolsonaro foi o mais votado entre os capixabas. Ele venceu com 63% dos votos, sendo que o candidato do PT, Fernando Haddad, recebeu 37%. Foram mais de 2 milhões de pessoas votando aqui no estado, sendo que 575 mil não compareceram às urnas. Sobre a segurança, o secretário Nilton Rodrigues declarou que o segundo turno foi melhor que o primeiro e parabeniza o capixaba pela conduta durante as eleições. Realmente nós demos aí uma lição de civilidade, cidadania, responsabilidade. O povo capixaba está de parabéns, as instituições capixabas estão de parabéns. O primeiro município capixaba a totalizar a apuração dos votos foi Dores do Rio Preto. Às 5h26 estava finalizada a apuração. E o melhor desempenho de Bolsonaro foi em Venda Nova do Imigrante. Na cidade, ele recebeu mais de 80% dos votos válidos. O fim de semana foi de muita chuva e prejuízo em várias cidades do estado. Ruas alagadas, desabamentos, casas e estabelecimentos comerciais destelhados. Em Vargem Alta, clientes registraram os estragos provocados por um vendaval. Uma tarde de diversão que em poucos segundos se transformou em pesadelo. No horizonte, nuvens carregadas já chamavam a atenção, mas ninguém imaginava o que estava por vir. Olha como é que você vê, parece que tá vindo em cima de você mais rápido. E aquela parte mais escura que vai passar exatamente aqui em cima. Não demorou muito para que o vendaval assustasse clientes e funcionários.
Todos correram para se abrigar, mas a força do vento era tão forte que vidraças se quebraram e telhas foram arrancadas. Houve queda de energia em toda a região. Meu Deus! Kelly! Não vai não, mano! Vai ficar perigoso! Meu Deus! Ainda no sul do estado, a estrutura da igreja em Castelo foi abaixo depois do forte temporal. A cobertura ficou retorcida e foi arrastada até o pátio, batendo contra a parede e o telhado do templo. Os prejuízos seguiram por todo o estado. Em Fundão, o vendaval destruiu árvores, destelhou várias casas. Nesta residência, o morador perdeu móveis e vários eletrodomésticos. Perdeu quase tudo e não sabe como recomeçar. Na Grande Vitória, há tristeza de famílias que tiveram as casas invadidas pela enchente. E hoje ainda tem previsão de temporal e ventos com mais de 70 km por hora em várias cidades capixabas. Meu Deus! Kelly! Nossa, desesperador, né? Nossa, horrível isso. Contra a força da natureza, realmente não há o que fazer, né? No caso desse restaurante, felizmente ninguém se feriu. No local onde também há um mirante, muita coisa foi destruída. Pois é, e o capixaba deve ficar em alerta. Tem uma frente fria sobre o estado e o tempo deve continuar fechado em toda a Grande Vitória até a próxima quarta-feira. Pois é, chuvarada e ventos fortes acompanhados de raios e possibilidade de alagamento. As temperaturas variam de 14 a 26 graus no Espírito Santo e a lua é cheia até amanhã. Olha, o governador eleito, Renato Casagrande, falou sobre o processo eleitoral e a decisão do voto no segundo turno. Casagrande votou numa escola de Bento Ferreira, em Vitória. O TN acompanhou o domingo de eleição que, diferente do primeiro turno, foi bem tranquilo. Um segundo turno de tranquilidade. Afinal, a votação era mais rápida para a escolha de um só candidato, o presidente da República. Em Cariacica, a escola Estélida Dias, um dos maiores redutos eleitorais do município, o trânsito de eleitores era grande. Gente entrando e saindo. São 11 sessões, mais de 4.000 eleitores e nenhuma fila. Foi rapidinho, graças a Deus. Nada de fila? Não. Tranquilo. Pra cá veio o seu Ivan e a esposa, ambos com um único objetivo. Se tivesse 10 vezes, viria 10 vezes. A minha vontade é muito grande de mudança. Eu tô achando mais tranquilo, sabe? Eu não cheguei na fila ainda, mas está parecendo que vai ser melhor. Apesar da gente passar na frente, porque tem prioridade, mas eu acho que vai ser mais rápido ainda. Pelas ruas de Campo Grande, perto das sessões eleitorais, nada de boca de urna. Ainda a presença de cabos eleitorais. Nesse colégio, onde há 18 sessões eleitorais, trânsito maior de eleitor e sem tumulto também. Em Vitória, a mesma cena se repete. No Salesiano, uma das sessões eleitorais, muita tranquilidade. Aqui votou o seu Francisco, 84 anos. Pela legislação eleitoral, ele está liberado de votar, mas fez questão. Graças a Deus, tenho prazer com isso. Cidadania, né? Está apostando aí na vitória da democracia? Sim, tem que ser, né? A democracia, escolher as pessoas dignas para subir, porque da maneira que está a coisa, está feia, né? Ele veio acompanhado da mulher, que também não teve dificuldade de votar. Foi muito tranquilo. Eu votei ali no Colégio Maria X, porque eu moro ali no centro, né? No centro. E minha sessão estava vazia. Foi muito bom. E às 11 horas da manhã, aqui na Escola São Domingos em Vitória, foi a vez do governador eleito Renato Casagrande vir votar. O voto foi rápido, sem espera, e na hora de opinar em quem votou, o governador eleito deu uma dica. A decisão foi pessoal e não do partido. Meu partido fez um trabalho no Brasil todo pelo Fernando Haddad, mas com essa responsabilidade que eu tenho de governar todo
o povo capixaba, eu tomei minha decisão pessoal, mas ela fica na minha decisão pessoal para que eu possa manter as relações com todas as lideranças políticas, independente do resultado eleitoral. Mas a decisão partidária foi a decisão correta, foi a decisão coerente com a história do partido. Eu me mantive equilibrado, combinado com o partido e conhecendo e reconhecendo que nós teremos muitas tarefas e desafios daqui para frente. E 2 eleitores flagrados fazendo selfie na urna eletrônica foram levados para a Polícia Federal. Foi em Vila Velha. Esse comportamento é proibido e olha que a Justiça alertou durante todo o processo eleitoral. Os mesários da sessão onde foram feitas as fotos chamaram a polícia e as 2 pessoas que fizeram a selfie foram encaminhadas para a PF. Lá prestaram esclarecimentos, assinaram um termo circunstanciado e depois foram liberados. Pois é, Jorge, agora a gente faz uma pergunta. Que graça tem exibir o voto, hein? Fica a pergunta para você aí. Padre é assaltado e tem carro roubado a caminho da missa. Foi em Pinheiros, no norte do estado. O padre Lucivan Pereira saía de casa quando foi rendido por 2 assaltantes. Um deles estava armado. O carro do pároco e pertences que estavam no veículo foram levados pelos criminosos. O padre não se feriu e seguiu normalmente a programação pastoral neste domingo. A polícia fez buscas na região, mas até agora ninguém foi preso. Criança é vítima de bala perdida em São Marcos, na Serra. O alvo dos atiradores era um adolescente. Várias crianças brincavam na rua quando os criminosos chegaram. O alvo eram 2 jovens no bairro. Em meio ao tiroteio, uma menina foi atingida na perna. O pai só percebeu o que tinha acontecido quando a criança já estava em casa. Naquela hora, um monte de criança, a gente só viu, achando que era bombinha. Eu só pude ver que era tiro quando eu vi pedaço do orelhão ali voando, né? Aí foi na hora que eu abracei ela e saí correndo com as crianças tudo. Aí ela ficou pra trás, pai, minha perna tá doendo. Eu voltei pra trás, peguei ela no colo e corri com ela pra dentro de casa. A gente fica, naquela hora, uma preocupação, né? A gente pensa tudo, só coisas ruins, né? Naquela hora. Mas graças a Deus o pior passou, né? Um adolescente de 16 anos seria o alvo dos atiradores. Ele e um amigo de 25 anos foram baleados na perna e conseguiram escapar. O caso já está sendo investigado. Até agora, nenhum suspeito foi detido. Outras informações não serão passadas para não atrapalhar a apuração. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Na Serra, domingo de eleição quase tranquilo. Pois é, quase, porque em Feu Rosa, uma urna com defeito fez o eleitor perder um tempinho. Teve gente pensando em desistir de votar. Na Serra, o maior colégio eleitoral fica em Feu Rosa, onde a votação teve maior fluxo durante a manhã. Hoje foi mais tranquilo porque é só um voto. E um voto, o pessoal vota com 10 segundos. Então, tudo tranquilidade, normalidade, tudo certinho. Mesmo com a circulação de quase 10 mil eleitores, não houve registro de tumulto ou confusão. Mas por causa de uma urna com defeito, alguns eleitores tiveram que esperar para votar. O teclado aí está com defeito. Agora vai ter que esperar 10 minutos, né? Eles vão fazer a troca, né? Não. Agora eu vou pra casa esperar, né? Até antes das 5 horas pra votar, já não tô querendo votar. Aqui em Coqueiral de Itaparica, onde fica o maior colégio eleitoral de Vila Velha, o movimento foi tranquilo durante todo o dia, sem tumulto, ocorrências ou grandes filas, nem nos últimos minutos de votação. Agora voltamos a falar sobre a morte do investigador da Polícia Civil, covardemente assassinado durante um assalto em Cariacica. O repórter Luciano Rosetti acompanha o velório do policial e traz novas informações ao vivo. Lembrando que o investigador foi assassinado na frente da esposa. Olá, Ingrid, olá, Jorge. Continuamos de prontidão aqui no local onde acontece o velório do investigador Alessandro Gomes Ferrari, assassinado nesse último fim de semana. Só trazendo de novo aquela informação que eu trouxe no primeiro Vivo, a família não tem condições de falar com a imprensa, estão muito abalados, muito chocados, obviamente, com o que aconteceu. Mas eles estão recebendo apoio de colegas de Alessandro, policiais militares, policiais civis, investigadores, delegados, o pessoal do sindicato também está dando todo o apoio psicológico que a família
precisa nesse momento difícil, né? O investigador Alessandro trabalhou por 6 anos na Polícia Civil. Agora há pouco nós vimos na reportagem da Carol as palavras, né, do secretário de Segurança do Estado, Coronel Newton Rodrigues, dizendo que vai se empenhar mesmo nas investigações. Essas investigações já começaram, já estão em curso e a polícia vai fazer de tudo para encontrar os criminosos que cometeram esse assassinato. A nossa produção, conversando com um morador da região, claro que não se identificou, ele disse que na região onde o crime aconteceu, lá funciona uma espécie de rota de fuga para criminosos. Por quê? Porque no bairro existem muitas saídas, o que acaba facilitando a fuga de bandidos. Existe também um bar, né, muito movimentado naquela região que acaba atraindo muitas pessoas e dentre essas pessoas criminosos também que têm sua fuga facilitada pelas várias saídas que existem no bairro. E um dado alarmante, triste, preocupante é esse que eu vou falar agora. Nesse ano, esse já é o 5º caso de policiais assassinados aqui no Espírito Santo. Isso que aconteceu com o Alessandro, esse crime, é o 5º caso entre policiais civis e militares que foram assassinados nesse ano aqui no Espírito Santo. E uma última informação: o enterro do Alessandro, do policial, do investigador, está previsto para ocorrer no cemitério São Pedro, que fica na região de Cruzeiro do Sul, aqui em Cariacica, por volta das 4 da tarde. Ingrid e George, volto com vocês. Pois é, um caso super triste, né? Lembrando que o policial, ele não reagiu, não teria reagido, ele teria se rendido, mas tropeçou e na hora que ele caiu, os assaltantes viram a arma e aí atiraram. Pegaram a arma dele e ainda deram um tiro na cabeça. É muita covardia, né? É o 5º, né? Só esse ano. Hoje é o Dia Mundial de Alerta contra o AVC, a 2ª maior causa de morte em todo o mundo. Olha, e sabe por quê? Porque muitas vezes os sintomas são ignorados e a demora em procurar ajuda médica pode ser perigosa. O socorro rápido é fundamental para evitar sequelas graves e até a morte. O Rogério é aposentado, tem 58 anos e há 2 passou por um momento difícil na vida. Ele sofreu um AVC. Estava normalmente caminhando, como faço todos os dias, e percebi que num determinado momento, a minha perna direita, eu fiquei um pouco esquecido. Eu não tinha tanta força nela. Não dei muita importância. Mais tarde percebi que aumentou a intensidade, não só mais na perna, mas também percebi que tinha no braço. Então eu fiquei paralisado, perna, braço, boca e olho. Rogério cometeu um erro grave logo que sentiu os primeiros sintomas. Comentei com as pessoas que caminhavam comigo naquele momento que eu estava tendo um AVC. Isso ocorreu por volta das 15 horas e eu só fui dar entrada no hospital às 22 horas. Muito além do que aquilo que eles recomendam, que é no máximo em 3 horas. A situação mexeu com ele. Rogério era metalúrgico e adorava praticar atividade física. Provas são as medalhas que colecionou como corredor. Meia Maratona do Rio, de Vitória, 10 milhas garoto. Mesmo sendo tão ativo, ele foi acometido pelo AVC. Hoje, 2 anos e 8 meses após o acidente, eu já tenho minhas funções de braço e perna, ela totalmente restabelecida. Porém, ainda lenta, porque eu preciso ainda de algumas fisioterapias. Espero que no próximo aniversário nós estarmos juntos para podermos compartilhar a minha vitória plenamente, restabelecido e voltar às minhas atividades e o esporte que eu mais gostei de fazer, que são as corridas de rua. A demora no atendimento pode ser o diferencial entre a vida, a morte e a sequela. Por que as pessoas têm que ficar atentas aos sintomas com o tempo? Porque hoje nós já temos medicamentos e procedimentos que nas primeiras 4 horas que você está tendo um AVC, um acidente vascular cerebral, você consegue fazer medicamentos que diminuem as sequelas ou até conseguem reverter a maioria dos sintomas. Então eu preciso ser rápido para não deixar neurônios morrerem. Rogério teve sintomas clássicos para identificar o AVC. Mas a neurologista informa que há outro modo, mais fácil ainda, para saber se uma pessoa
está tendo um derrame. Olhar se a boca entortou, se está desviada, se está falando enrolado. Observar o braço, se tem queda, se está paralisado algum lado do corpo. A gente fala até para abraçar, para ver se não consegue abraçar porque um lado não abraça. E a fala. Às vezes não é só o falar enrolado. Às vezes eu não consegui dar nome, quer pedir água, água. Quer falar caneta, é baneta, formigamentos, dormências de um lado do corpo, dificuldade para engolir, para falar, uma tontura inexplicável que não passa, um desequilíbrio, uma náusea, um vômito, uma dificuldade para enxergar, porque cada área do nosso cérebro tem uma função. Dependendo da área do cérebro que está morrendo naquele momento pelo AVC, você pode ter um sintoma. O quadro de doentes é preocupante. Quase 20 milhões de pessoas em 2018 vão ter um derrame e cerca de 1/3 vai ficar com sequelas, segundo a médica. Hoje o AVC, para vocês terem uma noção, não só no Brasil, mas no mundo, ele é a segunda causa de morte no mundo e a primeira causa de incapacidade, de aposentadoria e de sequelas. É muita gente. O impacto na sociedade, imagine na sua família, na sua qualidade de vida, e não só pela pessoa que deixa de produzir, de trabalhar, mas alguém tem que ajudar, alguém tem que tomar conta. Então impacta uma casa inteira. Olha, é preciso também chamar a atenção para fatores de risco: sedentarismo, tabagismo, hipertensão, diabetes, colesterol alto e obesidade. E o AVC não se restringe aos mais velhos, não. De acordo com o Ministério da Saúde, mais de 4.500 mortes por AVC ocorreram em pessoas com menos de 45 anos. As maiores chances de recuperação acontecem quando o atendimento médico é feito até 4 dias depois do início dos sintomas. É alerta. Agora vamos falar de emprego e, claro, torcida para você. Há vagas para almoxarife, analista de contrato, assistente fiscal, comprador, encarregado, gerente comercial, recepcionista, supervisor de produção e técnico em segurança. Cadastro no site psicostore.com.br. Amado por uns, odiado por outros. O certo é que vem aí mais um horário de verão. Começa no próximo domingo. E para regular o nosso relógio biológico, uma especialista dá dicas bem legais. Quanto antes a adaptação começar, melhor pra gente. Preparar é preciso. Puxa daqui, estica dali, é que ele tá chegando. Quem? O horário brasileiro de verão. Aos que gostam... No final de tarde é uma delícia. Hoje eu sou aposentado, mas antigamente no horário de verão saía com meus filhos, pegava eles na escola, parava aqui, ficavam brincando na areia ali, até um certo horário que ainda tinha sol, é uma maravilha. No caso do seu Marcondes, quem gosta mais é o bolso dele. É que o sol, que hoje está escondido, brilha até mais tarde. Aí ele vende mais coco. Eu não quero mais. Isso aí. Mas também tem uma galera que não vê com bons olhos o adiantar da hora do horário de verão. Eu não gosto. Eu não gosto. Por quê? Porque já foi comprovado que não há diminuição de energia, o lucro também não diminui, você termina usando o ar-condicionado até mais tarde e não traz nenhum benefício, pelo menos eu não vejo isso. Eu não gosto mesmo, eu gosto do horário de Deus. Muito corrido esse horário de verão, para que isso? A hora passa mais rápido. Passa mais rápido, a gente consome luz do mesmo jeito, gasta luz demais, né? Eu acho que não vale a pena não. Gostando ou não, ele chega na madrugada do próximo domingo. E com ele, os desconfortos biológicos que quase sempre são inevitáveis. Quando você tira essa 1 hora de sono, o indivíduo vai se manter durante esse dia sonolento, às vezes mal-humorado, com baixa concentração, memória ruim. Tem pessoas que queixam de sintomas gastrointestinais, enfim, gera um desconforto. Em alguns isso é muito ruim, muito pior, e em outros eles são menos ruins. Se preparar para a mudança pode facilitar a adaptação. Tentar adiantar 1 hora nas suas coisas habituais. Então, adiantar 1 hora no horário de dormir, adiantar 1 hora, ou o que der, às vezes não consegue 1 hora, mas 15 minutos no horário de se alimentar, tentar adiantar de uma maneira geral 1 hora. Em 2018, o início do horário de verão coincide com o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. E como os candidatos vão ter 1 hora a menos para dormir, é preciso redobrar a atenção
para que o desempenho na hora da prova não seja prejudicado, muito menos o tão sonhado acesso à universidade. Iniciar o horário de verão, na minha opinião, acredito que vai prejudicá-los em termos de memória, desempenho, raciocínio. Então, para esses jovens que vão fazer o Enem, é importante que eles tenham o máximo rigor em se adiantar nesses efeitos colaterais. Acordar 1 hora antes do habitual, porque naquele dia eles vão ter que almoçar 1 hora antes. Então, vai ser tudo bem tumultuado para eles. Dicas importantes, né? Para quem vai fazer o Enem, comece logo a adaptação. Como disse a especialista, quem puder, tente deitar 1 horinha mais cedo. Pois é, quem não consegue, 15 minutinhos já ajudam a ir colocando a ordem, o reloginho biológico aí, né? É isso aí. Então, bora também colocar a criançada para dormir mais cedo, porque na semana que vem vai estar tudo mais escurinho, de manhã, e fica mais difícil sair da cama. Eu, por exemplo, que acordo 5h30, será 4h30 da manhã, tudo escuro. Já pensou? Agora, falando em hora, Ingrid, eu tinha falado há pouco sobre o AVC, que as sequelas, o risco, né, das sequelas serem piores, é de 4 dias depois para procurar um médico. Mas não, são 4 horas depois do início dos sintomas. Se você procurando um médico, as sequelas são menores. Então, só corrigindo, são 4 horas depois do início dos sintomas e não 4 dias, claro, né? Isso aí. Segunda-feira, 29 de outubro, vamos juntos conferir o que é destaque no Jornal A Tribuna. Aqui na foto principal, vamos juntos mudar o destino do Brasil. Em Vitória, milhares de eleitores de Jair Bolsonaro fizeram a festa na Praça do Papa. A votação de Bolsonaro e Haddad em todos os bairros da Grande Vitória. E ainda destaque no Jornal A Tribuna desta segunda-feira. PT só vai governar no Nordeste. Zema vence em Minas com 71,8% dos votos. E Michele, a nova primeira-dama do Brasil. O drama de quem depende da saúde pública. Seu Rogério precisa de uma cirurgia no coração com urgência, mas não consegue. Ele até recorreu à justiça e conseguiu uma ordem judicial para que o procedimento fosse realizado. Mesmo sendo atribuída uma multa diária para o descumprimento, nada foi feito. O seu Rogério é guia turístico, mas hoje não está mais conseguindo trabalhar. Teve que suspender o serviço quando, em uma consulta médica, descobriu que tinha arritmia cardíaca. Fui fazer meus exames periódicos e foi constatado uma arritmia severa. E por eu não ter plano de saúde, eu procurei o SUS e tentei até então. Mas o problema é que a rede pública não realiza o procedimento necessário. Daí o jeito foi entrar na justiça. E desde então, o seu Rogério tem sido protagonista de uma verdadeira novela. A juíza deu um prazo para cumprimento e colocou uma multa diária de R$200 dia. A Secretaria de Saúde, ela recebeu, mas não respondeu em nenhum momento até agora. Nenhuma ligação, nenhum procedimento de assim, uma informação, olha, estamos olhando com carinho, ou então estamos no processo licitatório, ou estamos vendo um credenciamento. Nada disso foi informado. Imagine você com um problema grave de saúde, assim como o seu Rogério. Agora imagine que a decisão para que você faça um tratamento médico esteja nas mãos da justiça. Complicado, né? Pois é, mas essa é hoje a realidade de 12 mil pessoas aqui no estado, segundo dados do Tribunal de Justiça. Infelizmente, é bastante comum quando se trata de judicialização do direito à saúde. No caso específico desse paciente, né, ele tem que recorrer no próprio processo judicial a uma outra medida alternativa. O juiz vai determinar, com esse poder geral de cautela que ele tem, ele pode determinar a prisão do próprio secretário de saúde, porque ele está incorrendo em crime de desobediência, porque uma decisão judicial tem que ser cumprida. Ou pode determinar como medida alternativa que esse procedimento seja custeado pelo Estado
e efetuado pela rede privada de saúde. Apesar da enorme fila de espera, segundo a Secretaria de Estado da Saúde, de janeiro a agosto deste ano, quase 8 mil pedidos já foram autorizados pela Justiça. Ainda assim, mais de 10 mil pacientes seguem aguardando as decisões de processos. São pessoas que, assim como o seu Rogério, não conseguiram atendimento na rede pública e tiveram que recorrer à Justiça para reivindicar um direito básico. O direito à saúde é um direito fundamental garantido pela Constituição Federal. Então, aquele paciente, aquele cidadão que precisa desse direito e ele não o obtém de forma satisfatória, ou mesmo de forma voluntária pelo Estado, ele tem que procurar a Defensoria Pública ou um advogado de sua confiança para judicializar esse direito e obter a tutela. Para o seu Rogério, a espera tem sido uma agonia. Os médicos já alertaram que ele corre risco de vida caso não realize o procedimento. Hoje, tudo o que ele mais quer é receber uma ligação da Secretaria de Saúde. O senhor Rogério procure algumas entidades, hospitais tal, que você vai ser hospitalizado hoje e amanhã a gente vai realizar o procedimento. Isso que eu queria. E a gente também. É aquilo que a gente vive repetindo aqui. Infelizmente, essa é a realidade de muita gente. Triste e lamentável ver tantas pessoas suplicando por um direito que é fundamental para manter a vida. Olha, assim como o seu Rogério, muitos recorrem à justiça, conseguem uma ordem para que o procedimento seja realizado, mas nada acontece. Até a justiça vem sendo ignorada. Pois é, a gente espera que essa realidade mude logo e quem realmente precisa seja atendido como merece. A Secretaria Estadual de Saúde informou que o processo de compra foi realizado e o paciente será comunicado sobre a data e o local do procedimento. Nós voltamos em instantes com as imagens do domingo de eleições. Um instante só, não sai daí não. Pois é, um dia democrático, não é, Ingrid, que os capixabas foram para as urnas, o domingo da democracia. O povo foi às urnas e escolheu Jair Bolsonaro, o futuro presidente da República. Bolsonaro toma posse no dia 1º de janeiro e é hora de unir as forças, torcer pelo nosso país. Independente do candidato que você escolheu, lembre-se, política se faz o ano inteiro e não somente em época de eleição. Políticos são eleitos para representar o povo. Então participe de decisões que podem influenciar na sua vida. É bom para o Brasil, é bom para todos. A gente, claro, se despede desejando dias de paz. Boa tarde para você e amanhã a gente te espera às 11h45. Pois é, e eu te espero logo mais hoje às 7h20. O jornal volta ao horário normal, com o fim da propaganda. E agora tem ela, Débora Moraes, no Ronda Geral.